Olá, terceirão. E aí, tudo bem? Como que estão, pessoal? Estão gostando das aulas? Pessoal, mais uma vez, venho pedir para vocês aí, ao assistirem as videoaulas que eu estou enviando para o grupo de vocês, dê um retorno para mim lá no e-mail, o que estão achando da aula, dê uma sugestão, o que muda, o que a gente pode modificar nessas aulas para elas ficarem cada vez melhor, né? Como eu disse já em algumas aulas anteriores, isso é uma novidade para a gente está aprendendo a lidar com essa tecnologia. Eu fiquei aqui em dúvida se fazia uma live, se gravava uma aula. Eu estou achando esse formato de aula gravada, acho que vocês podem assistir mais vezes, podem revisar, pode voltar, né? O áudio ele é bem limpo, bem claro, mas eu aguardo aí, pessoal, o retorno de vocês, tá? Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo uma live também. Pessoal, mas o que eu peço para vocês aí é assistam as aulas, façam as atividades. Eu já vou estar pedindo para vocês agora por e-mail essas atividades que eu enviei. A minha ideia era pegar no retorno às aulas, mas me parece que por agora não sei se tem previsão de volta. Então, como eu já estou querendo começar a fechar as notas, eu vou pedir para vocês enviarem no meu e-mail as atividades que foram passadas até agora, tá? A nota do simulado eu deixei para vocês lá, dê uma olhada no e-mail, qualquer dúvida eu estou aqui. Antes da gente iniciar a nossa aula, quero passar aqui a frase do dia e nosso cronograma de notas, beleza? Vamos lá, o que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. Sociólogo Karl Mayhew. Achei essa frase aqui bastante pertinente porque a forma como as crianças são tratadas é a forma como elas vão tratar a sociedade no futuro, né? Então, eu acho bastante importante a gente pensar por essa perspectiva, tá? Pessoal, vamos lá. Então, nós fizemos um simulado, que eu mandei a nota para vocês no e-mail, esse primeiro valendo 5 pontos. Na primeira semana de quarentena, eu enviei uma atividade para cada disciplina valendo 5 pontos, são 10 pontos. Essas atividades que vocês fazem no final de cada aula valem 4 pontos, tá? São 14 pontos. E 6 pontos são essas atividades online que eu vou enviando, do filme e tudo mais. Inclusive, eu vou considerar a atividade do filme, Estrelas Além do Tempo, foi a que nós assistimos? Não. Privacidade hackeada, vou considerar 2 pontos para as duas disciplinas. Aí fica faltando 4. Mando a atividade, a gente faz e encerra nosso cronograma de notas dessa primeira unidade, tá? Pessoal, vamos lá. Vamos entrar no assunto agora. Nessa primeira unidade de filosofia, nós estudamos sobre o liberalismo político, né? Político-econômico. Quando surgiu, né? Do que se trata esse liberalismo, qual a diferença do liberalismo político para o liberalismo econômico. Estudamos aí alguns dos seus principais idealizadores, tá? Existem tantos outros, mas nós estudamos apenas alguns. Vimos a questão do liberalismo pela ótica de Adam Smith, o liberalismo econômico. Vimos o liberalismo político pelo, pela ótica do John Locke, né? Quando ele aborda a questão da propriedade privada. Estudamos aí Benjamin Constant, onde ele vai fazer uma comparação entre o que era a liberdade para os antigos, lá na Grécia Antiga, e o que é essa liberdade, o que é essa cidadania hoje na modernidade, hoje não, né? Mas no século XIX, né? Dessa nova modernidade, né? Comparava uma com a outra o que era a subjetividade, a participação política e tudo mais. A gente viu naquele módulo de Benjamin Constant. E estudamos também Stuart Mill. Stuart Mill ele foi o primeiro liberal a estabelecer um diálogo com alguns socialistas, que é o Fourier, o Saint-Simon, entre tantos outros que nós vimos na aula passada, né? Então veja bem, nessa época de Stuart Mill, de Adam Smith, de John Locke, não existia socialismo como a gente percebe ele hoje, tá? Existia uma ideia de socialismo que nós vimos lá na aula passada, né? Mas não como a gente percebe hoje. E nessa aula de hoje nós vamos, aí sim vai surgir Karl Marx agora, né? Depois que estudamos todos esses, e Karl Marx ele vai fazer a crítica ao liberalismo, né? Então veja bem, a gente vinha de um absolutismo, passamos para um capitalismo liberal
E agora Karl Marx vai fazer a crítica em cima desse novo modelo de sociedade, que é o capitalismo liberal. Tanto liberal político quanto liberal econômico. E aí, nessa aula de hoje, nós vamos entender qual é a crítica que o Karl Marx faz a esse liberalismo político-econômico. Tá? Que agora nós vamos ter as duas concepções de sociedade. De um lado, os liberais, capitalistas, né? E de outro, Marx, levantando a ideia do socialismo e fazendo essa crítica ao capitalismo. E é a partir daqui que a gente começa a desenvolver esse conceito de esquerda e direita que a gente tem até os dias de hoje. E a gente vai entender esses conceitos, de onde surgiram e por que estão aqui até hoje. Tá? Um ponto principal para a gente começar a entender esse contexto é a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa, ela consolidou o capitalismo como modelo econômico, né? Posteriormente com a Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra, mas por toda a Europa. Mas o que fomentou esse caminho para o capitalismo foi a Revolução Francesa, o aspecto econômico e o aspecto político. Tá? E aí, quando a gente fala do aspecto político, é a gente entender a questão da esquerda e direita que eu disse agora anteriormente. O que acontecia? Lá na Revolução Francesa, tudo era definido através de assembleias. Por quê? Porque a sociedade não aceitava mais a imposição do absolutismo de um rei, o poder absoluto de um rei, que mandava na economia, no judiciário, mandava na política, mandava na religião, em tudo. Então, ficou estabelecido que, a partir da Revolução Francesa, tudo seria definido através da Convenção Nacional, onde a partir daí nasceu a primeira Constituição Revolucionária Francesa, que norteou as sociedades ocidentais, assim como elas são até hoje. Né? Algumas coisas dessa Constituição ainda vão valendo hoje. E aí cada um vai adaptar isso à sua realidade. Tá? Mas e essa concepção de esquerda e direita? Veja bem, nessas assembleias ficavam do lado esquerdo os jacobinos. Quem eram esses jacobinos? Eles eram membros da população mais pobre, trabalhadora, né? E eles sentavam ao seu lado esquerdo, né? E eles lutavam por direitos sociais. E do lado direito sentavam os girondinos, que eram membros da elite, da burguesia, e que estavam mais afinados com o pensamento liberal do John Locke. Então, a partir dessa organização, dessa assembleia, que ficou que a esquerda ela é ligada aos trabalhadores, à classe trabalhadora, a busca pelos direitos sociais, e a direita é mais ligada à elite, à burguesia, e ligada mais ao pensamento liberal. Então, a partir daí, né, que se entende, que surge esse conceito, essa ideia de esquerda e direita, né, que permanece até os dias de hoje. Se a gente for ver no Brasil mesmo, se você pegar os partidos políticos de esquerda, eles estão lutando por direitos sociais, querendo ampliar os direitos, defendendo direito trabalhista, de aposentadoria, defendendo uma renda mínima para os mais pobres, né, uma política de inclusão social. E à direita você vai ter pessoas ligadas ao mercado financeiro, às elites, à burguesia, que quer fazer uma reforma para tirar direito dos trabalhadores, para diminuir a aposentadoria, que vão ser contra programas sociais, vão criticar programas sociais. Isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. Tá? Mas aí aqui a gente já consegue ter uma ideia de como surgiu e por que existe essa nomenclatura esquerda e direita. Tá? Então agora que a gente já fez a nossa introdução, vamos à crítica de Marx ao liberalismo. Então Marx ele nasce em 1818, né? Então a Revolução Francesa já aconteceu, a Revolução Industrial já aconteceu, né? E Marx vai nascer dentro desse novo mundo, né? Pós Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Industrial. E aí ele tem alguns escritos que ele fez durante a juventude e ele vai fazer a seguinte argumentação sobre a sociedade moderna. Que essa sociedade moderna, né, sob o domínio das forças cegas da religião, da economia e da política, move-se pela roda da fortuna. A roda da fortuna, pessoal, é um conceito grego lá da Grécia Antiga, que ela representa o acaso, né?
Então, Karl Marx, ele como filósofo, conhecia muito bem a roda da fortuna grega, da Grécia Antiga, diz que essa sociedade liberal, né, na qual o Estado não tem um papel definido, né, porque os liberais querem diminuir o papel do Estado, ele diz que ela roda, essa sociedade ela roda, é a roda da fortuna, ela vai ao sabor do vento, ao acaso, e que ela não tem uma intervenção virtuosa que a filosofia, que a ciência e a política desenvolvem, né? Então, Karl Marx ele já quando em sua juventude já começa a fazer essas críticas, que a primeira crítica ao liberalismo, quando defende um Estado menor, defende a liberdade econômica e tudo mais. Então, para o jovem Marx, o capitalismo sendo uma doutrina de defesa dos interesses particulares, ou seja, do individualismo egoísta, lembra que na Idade Média não havia individualidade nenhuma. Com a Revolução Francesa, passa-se o indivíduo a criar um projeto individual, burguês, um projeto de autonomia, e aí Marx vai fazer a crítica a esse egoísmo, porque ele diz que o indivíduo, quando ele começa a pensar numa sociedade, uma doutrina de defesa dos interesses particulares, isso vai contra os interesses públicos. E aí, esses interesses públicos, quando são suprimidos por esse individualismo egoísta, ele ameaça a dignidade humana. Então, aqui a gente vai ter um contraponto bastante importante entre o liberalismo e o socialismo de Marx. Enquanto o liberalismo ele define o egoísmo, o individualismo como algo essencial para essa sociedade, o socialismo ele vai exatamente dizer o contrário, que deve-se pensar no público e que o Estado tem um papel nisso, porque se o Estado não pensar no interesse público, ou seja, de todas as pessoas, vai haver uma constante ameaça à dignidade humana, né? Para a gente ter uma ideia desse conceito de egoísmo, Adam Smith, ele no seu livro A Riqueza das Nações, onde ele defendia o comércio livre, né, livre do controle do Estado, ele dizia o seguinte, que o padeiro ele não faz um pão de qualidade boa porque ele está preocupado com o cliente dele. Não, ele faz porque ele está preocupado com o lucro dele. Porque se ele tiver um pão de qualidade ruim, ele não vai ter cliente. Se ele não tiver cliente, ele não tem dinheiro. Então, nessa concepção de Adam Smith, esse individualismo, ou seja, esse egoísmo, que é a base da sociedade, que é a base do ser humano. E Karl Marx vai dizer exatamente o oposto disso. Karl Marx vai dizer que não, que esse individualismo egoísta, ele ameaça a dignidade humana. E a partir daí ele começa a tecer a sua crítica ao pensamento liberal. Tá? Então vamos lá. Então, inicialmente, é bom a gente compreender as classes sociais, porque Karl Marx vai entender a sociedade a partir da luta de classes, né? Se antigamente era a igreja com a pirâmide social do clero, dos príncipes, da aristocracia que definia a sociedade, no absolutismo é o rei e a família dele, né? Nessa nova sociedade é a burguesia. Você tem a burguesia no topo da elite, né? Depois você tem os trabalhadores e os pobres mais abaixo. Então, aqui a gente consegue perceber as pirâmides sociais do período antes da Revolução, né, no período medieval, durante o período do absolutismo, né, na Idade Moderna, e no fim do absolutismo já na sociedade moderna capitalista. Tá? Então, Karl Marx dizia o seguinte, que o Estado de direito burguês, ou seja, esse Estado que surgiu a partir dessa Revolução Francesa, na medida em que ele representa os interesses de uma parcela da população, ou seja, a burguesia, os donos do capital, exercendo uma ação policial de controle sobre as demais classes da sociedade. Por quê? Porque a burguesia ela vai contra o poder absoluto do rei, ela se coloca como classe dirigente política, e ela vai utilizar o Estado e a força policial para reprimir essa classe trabalhadora de pobres
que ficou sem o direito, que ficou sem o capital e que depende da sua mão de obra para poder sobreviver. Precisa vender a sua mão de obra para poder sobreviver. Então que esse Estado burguês ele vai utilizar a ação policial para controlar essa classe trabalhadora, para que ela não cause nenhuma nova ordem, para que ela não ameace o status dessa burguesia. Né? Então, Karl Marx diz que uma ação policial de controle sobre as demais classes das sociedades é contra o bem comum, é uma ameaça às liberdades democráticas. Então, ele coloca que a utilização da força pela burguesia contra essa outra classe, mais pobre e trabalhadora, é uma ameaça à democracia. E ela é contra o bem comum, porque essa ameaça ela defende os interesses de uma parte pequena em detrimento do bem coletivo de todos. Né? O jovem Marx dos primeiros escritos entende que a verdadeira democracia só poderia nascer sob os escombros desse Estado, que não está a serviço do bem comum. Então, Karl Marx dizia que, para que haja de fato um bem comum, né, para que haja de fato uma democracia onde todos sejam iguais, como a Revolução Francesa pregava, isso só vai acontecer quando esse Estado que a burguesia francesa estabeleceu não existir mais. Né? Por quê? Porque esse Estado não está a serviço do bem comum. Né? Então ele diz o seguinte, que o individualismo egoísta é o espaço consagrado à fortuna, né? Ou seja, é o espaço consagrado ao acaso. Então, não tem algo que pense no todo, né? Estão pensando apenas numa parte. E ele diz que essa mão invisível do mercado, que é aquela mão invisível que o Adam Smith defendia, ela proporciona ela proporciona uma desigualdade. Né? Essa mão invisível ela vai fazer com que essa classe dirigente ela se mantenha no controle, pois ela tem capital, e as demais não sejam inseridas. Né? Elas não vão estar inseridas nessa sociedade. Né? Ainda durante a juventude, Marx vai defender a ideia de que a reintegração do homem com ele mesmo. E por que ele fala de reintegração do homem com ele mesmo? Porque ele diz o seguinte, que nessa sociedade liberal, egoísta, o ser humano ele perde uma conexão com ele mesmo. Há uma desconexão da humanidade com ela mesma. Por quê? Porque os valores humanos eles são substituídos pelos valores do capital, do dinheiro. E as pessoas não são mais pessoas humanas, são coisas. São coisas que são utilizadas, assim como você coloca uma máquina para produzir uma roupa, você coloca um ser humano para produzir uma roupa. Então ele diz que aí houve uma separação entre o ser humano, houve uma ruptura entre o ser humano com ele mesmo. E ele diz que o caminho para reintegrar esse ser humano com ele mesmo se daria através de um processo de superação da propriedade privada, ou seja, a propriedade privada deveria ser extinta. E ao invés da propriedade privada, haveria a instalação do comunismo. E aqui nasce a ideia do comunismo. O que é o comunismo? O comunismo vem a palavra comunismo vem do comunidade, de bem comum, da riqueza ser comum a todos. A riqueza não pertence ao proprietário do capital. A riqueza ela não pertence ao proprietário da propriedade privada. A riqueza produzida pertence a todos. Então, é a partir daqui que Karl Marx vai estabelecer o socialismo, que o socialismo seria uma transição entre o capitalismo e o comunismo. Que o comunismo seria o reencontro do ser humano com ele mesmo. Né? Aí, nesse comunismo, não haveria propriedade privada, né? Não haveria Estado, e toda a riqueza produzida seria pertencente ao bem comum. Tá? Então, aqui Karl Marx ele faz uma crítica ao liberalismo, ele faz uma crítica ao pensamento liberal, faz uma crítica ao Estado burguês, que é o Estado oriundo da Revolução Francesa, e aponta um caminho, que seria o socialismo, que seria a transição desse capitalismo para se chegar a um comunismo, que seria a abolição da propriedade privada. Então aqui Karl Marx expõe as ideias dele. E aí a gente vai para um segundo patamar agora,
Nós já falamos da crítica de Marx ao liberalismo e já falamos também é, do, da ideia de qual a solução que Karl Marx coloca a esse Estado que ele criticava. Porque ele fazia crítica ao liberalismo e a esse Estado burguês, e ele não só faz a crítica, como ele também aponta qual seria o caminho, que seria o socialismo e o comunismo. Tá? Então tá bom. Então aqui a gente encerra uma parte. Vamos dar início a outra agora. Então, a partir daí, começa a surgir o que se chama de marxismo, a partir dessas ideias de Marx. E o que acontece? Marx, uma vez, ele chega a afirmar o seguinte, que algumas pessoas pegaram essa teoria dele e começaram a transformar isso num dogma, começaram a seguir isso como se fosse uma religião. E aí ele faz uma ironia, ele diz que se aquelas pessoas que transformaram essa ideia dele numa espécie de dogma de religião são considerados marxistas, ele mesmo não se considera marxista, porque ele é contrário ao que transformaram essa ideia dele. Que ele fala que pegaram essa ideia e transformaram num dogma, né? E que ele diz numa espécie de uma religião marxismo. E ele diz que ele mesmo não é um marxista quando ele percebe que fizeram isso com as ideias dele, né? Então, aí aqui a gente já observando esse ponto de Karl Marx, aqui, a partir daqui a gente já vai entender então o que seria o marxismo. Porque o marxismo ele ganhou tanta conotação, porque foi uma ideia assim que mexeu com toda a estrutura da sociedade, as ideias de Karl Marx, mexe até hoje, né? E isso fez com que se criasse ideias pejorativas, ofensivas, preconceituosas, mitológicas a respeito da ideia de Marx. Então, pensando nisso, o filósofo Michel Henry, ele vai estabelecer o que seria o marxismo. E ele fala que para se compreender o marxismo é necessário que se faça uma leitura revolucionária do que Karl Marx escreveu. E ele diz que essa leitura revolucionária é no sentido de você superar a ignorância da forma como colocaram a obra dele. E aí ele vai dizer que o marxismo ele é um conjunto de contrassensos, ou seja, é um conjunto de ideias, tá? E aí a gente vai responder a pergunta: o que é então o marxismo? Tá? O autor ele vai separar 3 características do marxismo. Em primeiro lugar, o pensamento de Marx seja tomado em seu conjunto ou sob aspecto da sua evolução total, ou visando principalmente alguma de suas fases. Então, existem fases do marxismo. Como nós falamos anteriormente, ele coloca que uma das fases seria o socialismo para se chegar ao comunismo. Então, Karl Marx, nesse sentido, pode ser entendido como uma ideia de transformação, uma ideia revolucionária de sociedade, onde seria substituído o pensamento egoísta, né, o pensamento individualista, para um pensamento de bem comum, para um pensamento igualitário. Tá? No socialismo existe ainda a presença do Estado, e o Estado que vai fazer essa transição. No comunismo já não há mais nem o Estado nem a propriedade privada. Tudo é comum a todos. A humanidade ela é uma só. O segundo ponto do que é o marxismo, ele é um grupo, ou seja, é um apanhado, né, de doutrinas filosóficas, sociais, econômicas e políticas. Então o Karl Marx vai ter algumas determinadas partes do trabalho dele que vai falar sobre a doutrina filosófica, ou seja, do que se trata essa filosofia, essa reflexão. Vai falar do aspecto social, que é o aspecto das classes sociais. Vai falar da questão econômica, que é o meio de produção, né? Seja no campo ou na cidade. E vai falar da questão política, que é relacionada ao poder, né? Como que essa sociedade lida com esse poder. E o terceiro ponto é uma variadíssima série de interpretações precedente de diversas épocas, aí ele coloca, e formadas segundo tradições, temperamentos, circunstâncias, história, etc. Então veja bem, para uma sociedade que vive no modelo de escravidão, Karl Marx poderia ser utilizado como superação da escravidão. Numa sociedade que vive numa condição de extrema desigualdade social, de um grupo de pobreza muito grande ao lado de um grupo muito rico, Karl Marx seria a superação dessa desigualdade. Numa sociedade de opressão, onde o Estado suprime as liberdades, garantias individuais, então o marxismo poderia ser uma ruptura com esse modelo. Então, ou seja, não há a teoria de Marx ela não é especificamente
um modelo de sociedade para um modelo econômico para aquele lugar, para aquela época. Não. Ele diz, na teoria dele marxista, que isso vai se adaptar conforme as circunstâncias do lugar e da época e das condições da qual aquela sociedade está inserida. Tá? Por isso deve-se fazer uma leitura revolucionária e superar a ignorância. Tá? Em alguns casos foram denominados marxistas métodos e doutrinas políticas adotados em vários países, como na China, na Rússia, entre tantos outros. Né? Evidentemente, correu seu marxismo de modo tão indiscriminado que, com frequência, o termo marxismo perdeu seu significado. Ou seja, pegaram essa ideia de Marx e começaram a fazer dessa ideia de Marx uma forma de poder, justamente para oprimir, para tirar garantias individuais, para justificar a desigualdade. Nesse sentido, perdeu completamente o significado daquilo que Karl Marx tinha proposto em sua teoria, porque era justamente ao contrário. Em nenhum momento Marx diz que deve-se utilizar a teoria dele para que um determinado Estado oprima, retire a liberdade, tire os direitos dos cidadãos. Não. Então, por isso que o autor diz que foi utilizado de maneira indiscriminada a ideologia marxista para utilizar formas de poder, né? E aí, um exemplo disso é a forma como se deu o nome marxismo ocidental, onde começou a utilizar essa teoria marxista para justificar ditaduras, entre outras coisas, né? Mao Tse Tung também um exemplo da forma como se apropriou da ideia de Marx, no sentido de estabelecer uma forma de poder, de suprimir liberdades e tudo mais, e essa não é a ideia de Karl Marx. Quem tiver interesse pode ler o livro Capital e o Manifesto do Partido Comunista, que ali já vai se perceber que essas formas indiscriminadas que usaram de Marx não era o que ele pregava. E ele mesmo chegou a afirmar que ele observando algumas pessoas utilizando o marxismo para justificar uma crença, uma religião, ele mesmo não se vê marxista nesse aspecto. Tá? Entretanto, né, para a gente finalizar, não há dúvida do que o marxismo é um rio caudaloso, ao mesmo tempo ideológico e prático. Tá bom? Pessoal, façam as atividades aí, tá? Qualquer dúvida, estou aqui, entre em contato. Um abração, até mais.